E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos criando esse espaço para poder conversar com os amigos, militantes, simpatizantes nossos, gente simples de São Paulo que tem interesse em debater sobre política. Nossa ideia é toda segunda-feira, mais ou menos esse horário, em torno de 2 da tarde, a gente conversar um pouco sobre a agenda da semana e dessa maneira colher impressões de vocês, colher sugestões de vocês e balizar um pouco as nossas ideias para a semana em função dessa conversa. Então eu quero convidar você que está nos acompanhando agora para participar. Toda segunda às 2 da tarde vamos estar por aqui. Essa semana tem 3 questões que são muito importantes. Primeiro foi ontem, dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, é o dia de Zumbi dos Palmares, herói do povo brasileiro, e é um dia que é importante porque nós temos que refletir e pensar ações para combater o racismo, o preconceito e a discriminação. Eu participei aqui em São Paulo de uma marcha belíssima que nós fizemos no centro, um dia bonito, muita gente, muita alegria, muita combatividade, denunciando o racismo, sobretudo denunciando a violência contra jovens, pobres, negros que habitam a periferia das grandes cidades e particularmente aqui em São Paulo. Eu participei da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a violência contra a juventude pobre da periferia. E é chocante ver os números, que são números de uma guerra que o Brasil vive, uma guerra civil. São números de dezenas de milhares de mortos todos os anos por arma de fogo, infelizmente, muitas vezes pela ação da polícia, que deveria proteger o cidadão. Na periferia, sobretudo, ataca e produz vítimas, sobretudo na juventude pobre negra no Brasil. Portanto, ontem foi um dia de reflexão sobre os desafios do Brasil para combater o racismo e de denúncia da violência que atinge a nossa juventude. E eu considero que um outro tema que apareceu com força é o espaço dos negros, o espaço na política, porque há uma presença muito pequena dos negros na política no Brasil, o espaço nos meios de comunicação e na mídia, em que ainda hoje no Brasil você tem pouca projeção nos lugares principais da mídia, da cultura, digamos assim, da produção cultural de TV, novelas, que o negro ainda tem um espaço muito restrito para a população com as características da nossa. Então valeu o dia de ontem, valeu aqueles que participaram da caminhada aqui. E essa semana nós temos 2 agendas que são importantes. Uma é uma agenda central para o meu mandato, que essa semana nós vamos votar um projeto de lei de migrações. Eu sou relator dessa lei. Nós durante quase um ano fizemos visitas técnicas, audiências públicas, conversamos com muita gente mesmo, e chegamos a um texto que foi votado na comissão especial e vamos votar nessa semana no plenário da Câmara. É um texto que faz com que a lei de imigração do Brasil se inspire em direitos humanos. É uma lei que vai mudar o paradigma da legislação migratória, que hoje trata mais de proteção do mercado de trabalho e de segurança nacional. Portanto, é uma lei que vai ter um outro paradigma inspirado nos direitos humanos. Nós reconhecemos os direitos dos migrantes, que são tratados como se nacionais fossem, e apenas o voto, que demandaria a mudança da Constituição, não é garantido. Todos os demais direitos são garantidos aos migrantes. É uma lei que criminaliza o tráfico de pessoas. O Brasil ainda vive fatos como esse, recentemente, sobretudo na rota do Acre, em que vieram muitos haitianos em condições muito desumanas. Então, criminaliza o tráfico de pessoas. E é uma lei que inova ao regular direitos dos emigrantes, dos brasileiros que moram fora do Brasil. Aliás, tem 3 vezes mais brasileiros morando fora do Brasil do que estrangeiros morando no Brasil. Por isso que é importante também você reconhecer os direitos e legislar sobre a condição dos emigrantes. Portanto, é um grande desafio que eu tive no mandato, relatar essa lei. Felizmente, chegamos ao final desse trabalho e eu espero que tenhamos uma lei que seja um exemplo para o mundo, ainda mais para um mundo que vive uma crise humanitária terrível em função das migrações. Vocês acompanham a chegada de imigrantes na Europa, muros sendo erguidos, e o Brasil pode dar um exemplo, tendo uma lei moderna que inspire outros povos, até porque nós somos um país que tem uma formação baseada em migrações, desde os portugueses que aqui chegaram, se somaram aos nativos, os africanos e tantas levas de imigrantes que formaram a nação brasileira. E tem o segundo tema que é muito importante, que é o tema das 10 medidas contra a corrupção, que foi uma proposta apresentada pelo Ministério Público Federal. Eu, em primeiro lugar, considero muito positivo ter iniciativas populares.
iniciativas que mobilizem a sociedade, que colham apoio. Nesse caso, foram 2 milhões de assinaturas em apoio. Eu digo isso porque a política só vai ser diferente se houver engajamento social. E considero que a proposta dessas medidas é uma proposta relevante, primeiro, pelo engajamento da população. Segundo, por tratar de um tema muito sensível e importante na vida nacional, que é o combate à corrupção. É de fato um desafio que o Brasil tem. A sucessão de escândalos na política apontam a necessidade de se ter um tratamento adequado dessa matéria, estimulando, criando mecanismos para inibir e combater a corrupção no Brasil. Foi feito um relatório pelo deputado do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, que foi apresentado na semana passada. Eu estudei o texto, é um relatório bastante detalhado. Eram 10 medidas, agora ele propôs 18 medidas. E essa semana a comissão deve votar, imagino que na comissão, e o plenário, talvez essa semana ou na próxima semana, examine e vote essa matéria. Eu sou favorável à aprovação da maior parte dessas medidas. Por que eu falo da maior parte? Porque algumas medidas propostas no relatório, elas devem ser discutidas no âmbito do Código de Processo Penal, que são medidas relativas a procedimentos de investigação, procedimentos que o CPP, o Código de Processo Penal, deve fixar nesse momento, porque eles estão fazendo uma revisão completa do Código de Processo Penal. Tem uma comissão especial da Câmara de Deputados, com deputados, quase todos são advogados, voltados à matéria processual. Portanto, eu considero que algumas das medidas propostas devem ir para votos junto com a mudança do Código de Processo Penal. Por quê? Para que haja uma harmonia na legislação brasileira. Você não pode ter uma regra para um determinado tipo de crime, outra regra para outro tipo de crime. Portanto, essa é uma primeira leva de questões. E eu sou favorável a, inclusive, uma das medidas propostas, que é a criminalização, como se normal fosse. Portanto, é necessário que você criminalize o Caixa 2 para você impedir que essa prática siga. Criminalizar significa endurecer a pena, porque Caixa 2 é irregular, é uma irregularidade. Mas a lei penal, na verdade, o Código Eleitoral pode prever uma pena mais dura, criminalizando o Caixa 2 de modo a inibir determinadas condutas. É assim que nós vamos ajudar a enfrentar, sobretudo, a corrupção na política, porque banindo o Caixa 2, nós vamos inibir a corrupção na política. Um primeiro passo já foi dado, com o fim das doações empresariais. O Supremo decidiu e hoje não há mais empresas financiando campanhas eleitorais. E o segundo passo para combater a corrupção na política é nós impedirmos a manutenção de Caixa 2. Por isso que eu acho que é um aspecto que eu realço como um aspecto muito importante das medidas que devem ser votadas, devem ser discutidas. Eu sinto que aqui e acolá tem gente com medo de o voto ser de uma maneira ou de outra, mas o parlamento tem que estudar a matéria, decidir e votar. Votar com coragem, com cada deputado assumindo a sua posição, o seu voto. Eu espero que seja uma boa semana para todos nós e vamos à luta. Um grande abraço.